Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana FM e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do podcast, das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo e não só. Preparada? Preparado? Então, bora lá! Cá estamos nós para mais um episódio. Desta vez trago não uma, não duas, mas 3 convidadas. Trago a minha querida Teresa Salvato. Olá, Teresa. Olá. Trago a Daniela Crespo. Olá, Daniela. Olá. E mais uma Teresa, a Teresa da Vida. Olá, Teresa. Olá. E estamos aqui juntas porque, sabe uma coisa? Está quase a fazer 6 meses que lançámos o nosso podcast. Vocês já tinham noção que tinham passado quase 6 meses. Faltam aí 15 dias, se calhar nem tanto, lançámos o podcast. O que é que tem sido ao longo destes 6 meses? Tem sido uma jornada interessante. Então. Começo eu. Já que eu abri. Eu acho que tem sido uma jornada muito interessante, muito descoberta, muito de autofoco, disciplina. O que é bom, porque é um compromisso, pelo menos no meu caso, que eu sinto que foi um compromisso que eu assumi, é uma coisa que eu gosto de fazer, e quando às vezes há qualquer coisa que interfere naquilo que são as nossas rotinas, as nossas agendas, continuo a manter o foco, que se calhar se fosse uma coisa que eu não me desse prazer, eu acabaria por pôr de lado, nem que fosse um tempo, e não aconteceu. Eu falo especificamente para mim, né, que tive aqui uma série de coisas no verão, e fui sempre mantendo esta sistemática, porque nem que seja mais pequenino, nem que seja mesmo ali em cima da hora, eu quero fazê-lo porque é aquele momento de gravar, e também até o editar dá-me prazer, e dá-me ainda mais prazer cada vez que eu lance. Mesmo sabendo que pode não estar perfeito, que poderia ter explicado melhor o tema ou o que seja, mas aquilo dá uma satisfação grande saber. É mais um episódio que eu... Não é trabalhar para o número, não é isso. E não quero que passe essa ideia que é tipo quase estar a trabalhar para o número. Não é. É a concretização sistemática, e isso a mim deixa-me muito satisfeita. E, portanto, tem sido este desafio para mim, mas também porque também tive aqui algumas coisas pelo meio. Depois tem sido uma aprendizagem imensa. Tem sido uma aprendizagem não só da parte assim um bocadinho mais técnica, que é importantíssima, porque acabamos também por reutilizar sempre estes conhecimentos em outras coisas, isso é ótimo. E que eu tenho perfeita noção que se não fosse o podcast e a mentoria, eu não teria, ou pelo menos mais dificilmente teria chegado a muitas das coisas que nós usamos, ferramentas e não só. Sejam elas ferramentas de software ou de coisas mesmo físicas, mas também ferramentas mais ao nível de concepção e de preparação, mas também até os próprios temas. Eu, pelo menos, dou comigo a fazer assim, alguns pensamentos mais elaborados sobre as coisas e a chegar a outras coisas que algumas até já nem pensava nelas há imenso tempo e que são importantes até para voltarmos a trazer ao negócio, porque às vezes nós fazemos coisas bem feitas e depois o tempo vai passando e depois às tantas, por qualquer razão, pomos aquilo de lado e nunca mais fazemos, e depois há qualquer coisa e pensamos, mas na altura resultou, o que é que eu fiz na altura? E isto também é um exercício muito bom para ir buscar muitas coisas do negócio que nós já fizemos, pusemos de lado, ou que já fizemos, mas fizemos de forma diferente, para voltar a ir buscar também isto, que pode até ajudar no momento atual. E a esse nível eu acho que tem sido uma caminhada também mesmo muito interessante. Boa, Teresa. Então, geralmente, uma das dificuldades é manter a consistência, porque nós já sabemos que apenas 32% dos podcasts que existem têm mais de 10 episódios. Isso para ti não foi nada difícil. Era um compromisso que tu tinhas contigo próprio, acima de tudo. Era um compromisso que eu tinha comigo próprio. Tens, não é? Tenho, sim, acima de tudo, sim. Porque eu gosto mesmo, acho mesmo uma coisa super interessante que me dá prazer, que é gravar os episódios. Sem qualquer expectativa, esta semana falava sobre esta questão das expectativas, dos resultados que podem vir, etc.
E eu acho que, como eu fiz o podcast e continuo a fazê-lo de uma forma tão desprendida, tão sem expectativas, tão sem estar à espera de ter resultados, mesmo só pelo prazer pessoal, por um lado, e por outro lado, por poder pôr a palavra no mundo daquilo que eu acho que é importante passar, tem sido assim um processo muito bonito de ser feito. Se calhar se eu tivesse muitas expectativas ou se eu tivesse feito objetivos muito concretos, estivesse com grandes resultados ou esperasse ter ali grandes resultados, eventualmente se calhar com até as coisas todas que apareceram pelo meio, se calhar já teria-me deixado de dar prazer e eu já teria colocado um pouco de lado. Como eu estou a fazer o podcast mesmo por um gosto pessoal, mesmo por uma forma de passar a mensagem, sem esperar nada em troca, mas está-me a dar muito, porque está-me a dar inclusivamente outras ferramentas e outras ideias para fazer mais coisas. Mas lá está, é aproveitar a oportunidade, é aproveitar a ferramenta e tudo o que eu tenho aprendido para poder reutilizar. É ótimo. Bom. É mesmo bom ter assim este feedback e percebermos como é que para cada um de nós o podcast tem aqui serviço para coisas diferentes. E para ti, Daniela, 6 meses, quase a fazer 6 meses. Ui, 6 meses. Para mim, primeiramente, e eu já disse isto, é uma escola de comunicação. Sendo o meu podcast de comunicação, foi com o podcast que eu comecei a ganhar confiança para me expressar e a perceber que a minha história também tinha peso, tinha uma mensagem e que as pessoas, no início, surgia muito a questão, será que me vão ouvir? Depois comecei a perceber, sim, as pessoas ouvem-me, por isso é continuar a espalhar esta mensagem. Aqui há dias eu disse uma frase e que acho que representa estes 6 meses, que é, no início eu queria controlar tudo, queria controlar a minha comunicação, queria controlar tudo ao máximo. E a conclusão é que eu chego hoje, que pior comunicadora eu era. E que quanto menos nós controlarmos e quanto mais nós deixarmos fluir, e acho que foi isto que aconteceu no podcast e nestes 6 meses, porque hoje é muito mais leve eu ligar ao microfone, eu falar, eu entrevistar uma pessoa, eu fazer o tipo de perguntas que quero fazer, perceber qual é a intenção, acaba por ser muito mais leve. E a comunicação está mais leve, é mais fácil, claro que a consistência há momentos desafiantes, mas como acaba por ser uma paixão e fazer parte da minha vida, acaba por ser tudo mais natural. Abriste mão do controle. Para ti era assim fácil logo a partir de abrir esta mão do controle? Foi uma aprendizagem. Não era de todo. Porque eu queria controlar tudo mesmo nos primeiros episódios e nas entrevistas, querer controlar ao máximo. E eu ainda hoje sinto que preciso de estudar a pessoa, fazer um guião de entrevista, saber ao máximo sobre a pessoa para não ficar sem chão. Mas já me aconteceu preparar um guião e a entrevista ser completamente ao lado. E sabes que quando eu cheguei ao fim, eu pensei assim, é isto. Isto é a vida, isto é o podcast. Nós não controlamos nada. Temos as nossas variáveis, aquilo que podemos controlar, mas temos de estar preparados para o plano B, para o que pode acontecer. Claro que a preparação cabe sempre, e isto nós devemos sempre ter em mesa, uma boa preparação, mas do outro lado pode acontecer sair tudo ao lado e nós na hora temos que nos virar. E a comunicação é isto, é nós na hora virarmos com as variáveis e com aquilo que a outra pessoa nos está a dar. Por isso é que eu digo que o podcast foi uma escola e está a ser uma escola de comunicação para mim e para quem me vai dando feedback também. Disseste aqui uma coisa que eu acho que é muito interessante, não é? O plano e o planeamento têm que existir, mas é apenas um plano e um planeamento, não é? Não quer dizer que seja aqui seguida à risca e tenhamos que seguir aqui os pontinhos todos. E se não acontecer, está tudo bem na mesma, porque a nossa vida também não é assim uma linha reta, não é? Vai acontecendo altos e baixos, vai acontecendo cumes e vales e faz parte. E o podcast também é um bocadinho isto, não é? Nós percebemos que temos que fazer um planeamento, que a preparação está lá, mas que pode ser feita de forma leve. E para aí temos que tirar a pressão, não é? De planear e sermos demasiado obcecados com o controle. Neste caso também não existe e está tudo bem com isso, não é? Sim, e acaba por acontecer este soltar, e é aí que quando eu percebo que quanto mais eu solto de preparações de guiões, ok, tenho isto, mas vamos lá ver, vamos deixar fluir e treinar a presença. Quando estou nas entrevistas, treinar a presença com a pessoa,
ouvir genuinamente e perceber, desmontar, acho que isto tem sido fantástico. Fantástico. Presença. Rico nome. Rico objetivo e substantivo que eu acho que... Sim, porque a comunicação também acaba por ser isto, não é? Nós precisamos de estar presentes. Se nós não estamos presentes, nós não estamos a ouvir verdadeiramente quem está do outro lado. Então, nós estamos ali num momento da entrevista a ouvir genuinamente a pessoa, a retirar esta informação, a alinhar a mensagem e a conectarmos quem está do outro lado a ouvir-nos. E isto é... Quem está do outro lado sempre. Sim. Sente isso. E está lá connosco, não é? Não está, não é? Verdadeiramente, fisicamente, mas acaba por estar connosco quando nós estamos a partilhar essa mensagem. Por isso eu acho que é muito interessante. Obrigada, Daniela. Foi a nossa Teresa. Teresa Salvador, 6 meses. Como é que tem sido? Conta-nos lá. São 6 meses que eu acho que são de conquista. A cada episódio sinto, sempre quando faço o upload para a plataforma, sinto como mais uma conquista. E conquista de quê? Dessa consistência. Foi uma coisa que eu consegui manter até nas férias. Eu fui de férias com o objetivo de ir de férias e não fazer mais nada, mas o podcast levei, o microfone e o computador, e o podcast foi sempre feito. Foi sempre fazendo. E passou num instante. Há uns tempos alguém me dizia assim: tu já fizeste o quê? 6, 7 episódios? E eu dizia: não, 21. E realmente, quando damos por nós, se tivermos essa consistência, mesmo naqueles dias em que está tudo mais corrido e se não tivéssemos que fazer até dava jeito, mas é um momento também de pausa. Um momento, principalmente o da gravação. É um momento de pausa, para mim, pelo menos. Fico muito mais cool, mais relaxada ali, estou a gravar. É uma coisa que eu gosto de fazer. Acho imensa piada no microfone, ali pendurado. E pronto, e depois irrito-me só às vezes um bocadinho quando passo o autocarro e quando o senhor das obras resolve ligar naquela altura ou com ladrar. Mas pronto, são momentos para mim de paragem de tudo e eu estou focada só naquilo, em que aquilo saia bem e que eu consiga transmitir a mensagem que quero e a partilha, acima de tudo a partilha que eu quero fazer com as pessoas que ouvem o podcast. Lá está, presença mais uma vez e partilha. Trouxeste também aqui esta palavra da partilha. É partilhar o quê exatamente, Teresa? É partilhar a minha experiência, as informações que eu tenho e as dicas que eu posso dar da experiência que tenho. E pronto, e depois às vezes procurar algum estudo também sobre a temática que vou falar. Mas pronto, mas acima de tudo, dicas e experiências. E que foi uma coisa que me têm dito que gostam de ouvir as histórias que eu conto. E que são histórias verdadeiras, normalmente, não me identificando totalmente as pessoas, mas são histórias verdadeiras e as pessoas gostam de ouvir isso. Houve uma amiga que me deu um feedback que acha que está muito profissional. Eu achei curioso, porque é realmente uma pessoa que ela por si é uma pessoa muito profissional em tudo aquilo que faz e busca sempre a perfeição. Não quer dizer que o podcast esteja perfeito de todo. Há sempre alguma coisa, uma área extraordinária. Quando eu estou a ouvir e a editar, penso assim, olha aqui, se calhar devia ter dito mais isto, e mais aquilo, e mais aquilo, outras coisas que nos vêm à ideia, mas depois ponho ali um travão a mim própria. Calma, porque daqui a bocado tens 3 horas de episódio. E não pode ser. E pronto, e soube muito bem quando ela disse, está muito profissional. Porque esse feedback para mim foi fundamental, porque eu pretendo muito que, de alguma forma, aquilo que eu passo, apesar de ter muitas experiências e muitas dicas da minha experiência, seja profissional e demonstre a profissional que eu sou na minha área. E isso para mim é muito importante. Muito bom. Teresa, o que é que o podcast trouxe a ti, enquanto Teresa, ao longo destes 6 meses? Olha, pensa agora. Porquê que eu faço esta pergunta? Porquê que eu faço esta pergunta?
porque eu vejo e eu defendo muito o podcast em termos de negócio, mas aí existem aqui alguns efeitos secundários, não é? Que nós vamos sentindo em nós, na nossa maneira de estar, na nossa vida. Por isso, eu gostava de partilhasse um bocadinho o que é que o podcast te trouxe. A ti, Teresa. Olha, o podcast, apesar de eu querer que ele seja muito profissional, traz-me alguma leveza, que ele é um momento leve para mim, é um tal momento de descompressão, talvez por esteja a fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer. Traz-me uma outra coisa, que é usar a voz. Nós somos sempre muito exigentes em relação a nós e achamos sempre que a nossa voz fica esquisita e isso tudo, mas eu tenho muito bom feedback, até de outras entrevistas que dei, por exemplo, às vezes na rádio ou algo assim, tenho sempre muito bom feedback da minha voz, do meu timbre, da minha dicção e isso tudo. E o facto de poder pôr isso em prática na varanda da minha casa, que é o meu escritório, para mim é uma conquista, aquela conquista que eu falei logo no início. E poder falar sobre um tema que eu gosto muito. E nem sempre nós na nossa vida, no nosso dia-a-dia, podemos falar daquilo que gostamos e fazermos aquilo que gostamos. E o podcast é o momento em que eu falo de um tema que eu adoro, de uma forma que eu adoro. E É melhor duas mãos. Não, isso tira-nos muitas rugas. Então quer dizer que o podcast é um anti-age? É um anti-age. É completamente. Eu estou muito melhor desde a última vez que me viram. Não sei se repararam. Muito bom. Boa, Teresa. Excelente partilha. E de uma Teresa passamos para outra Teresa. Teresa. E agora Teresa David. Temos a Teresa Salgado, agora temos a Teresa David. Isto é, muitas Teresas. O que é que o podcast te trouxe a ti enquanto Teresa? Confiança. Porque pode até ser curioso dizer isto, mas a verdade é, embora eu trabalhe há muitos anos na internet e nas redes sociais, não havia sempre muito receio da parte mais falada, mais de imagem, mais ao vivo, mais direto, de mostrar. E então eu trabalhava muito ao nível mais de coisa de texto, de fotografia, etc. Era muito a forma como eu punha. E o podcast trouxe-me a confiança de iniciar com a voz e neste momento já me senti também um bocadinho mais confiante na parte também da imagem. E portanto, agora olhando para trás e pensando, estava aqui a ouvir a Teresa, e o que é que me trouxe? Eu acho que me trouxe isso, trouxe-me confiança. Eu sinto muito mais confiante agora se tiver que fazer, por exemplo, um direto, se calhar, para o mundo. Sinto muito mais confiança para fazer coisas tão simples como os stories, por exemplo, embora possa não fazer ainda na quantidade e na frequência que deveria, ou Seja lá o que seja, né? Exatamente, ou o que seja, mas já sinto muito mais facilidade em fazê-lo e isto deve-se de facto ao podcast, que é começar por deixar de ter medo de mostrar a voz. Não sei se é medo a palavra certa, mas pronto, penso que se subentende o que é que eu quero dizer e continuar por aí adiante. Eu acho que é isso, confiança. Confiança, muito bom. O anti-age, confiança. Vamos lá ver o que é que a Daniela vai trazer aqui. O que é que o podcast te trouxe, Daniela? Falei da escola de comunicação, Da tu já escola de falaste. comunicação e vai de encontro à confiança. De a menina introvertida à mulher que trabalha com comunicação. E enquanto Daniela, eu sentir que as pessoas estão a ouvir, mesmo quem não ouvia podcasts, e começa a olhar para a comunicação com outros olhos e valoriza o facto de eu dar ferramentas, dar dicas, dar estratégias de comunicação, conseguirem aplicar e dizerem: olha, eu converso melhor com o meu namorado e não discutimos tanto. Ou eu estou a olhar para a televisão, estou a ver uma conversa, estou a ver um discurso e comecei a conversar com o meu marido e consegui perceber o que é que estava por trás e que tipo de comunicação é que eles estavam a ter. Por isso, a mim, enquanto Daniela, trouxe-me a oportunidade de poder falar sobre comunicação e poder passar esta mensagem de que todos nós conseguimos ser melhores comunicadores e conseguimos treinar a nossa comunicação.
Há ferramentas, há dicas, há estratégias, a partir do momento que nós damos o primeiro passo e nos permitimos a querer saber mais e ter consciência, nós conseguimos aprender. E estes exemplos foram a prova viva de que há aqui uma mensagem para passar, há efetivamente esta mensagem chegar ao outro lado e as pessoas começarem a valorizar a comunicação. Porque a comunicação está em todo lado e muitas das vezes passa ao lado. Eu acho que é isto que acaba por acontecer. E muitos dos conflitos, muitas das questões que surgem são devidas à comunicação, mas por não haver esta consciência e poder ter este papel no mundo, não é? Através do podcast e começar a mexer e sensibilizar as pessoas para a comunicação, acho que isso é assim a cereja no topo do bolo. Mesmo. E agora, para o teu negócio, para o teu projeto, o que é que o podcast trouxe? Olha, trouxe-me pessoas interessadas em querer saber aquilo que eu faço. Em querer saber sobre as sessões de coaching de comunicação, como é que funcionam. Trouxe-me também já clientes, propostas também de possíveis mentorias. Por isso, a mensagem está a chegar. Está a chegar às pessoas. E eu ainda estou também em fase de transição, mas começo a ver... Antes do podcast, a luz estava muito ao fundo do túnel e agora eu sinto que com o podcast eu estou mais próxima da luz porque há este canal de comunicação entre mim e entre estas pessoas, estes potenciais clientes e clientes. E acho que esta é a grande vantagem do podcast. Estás mais perto da luz, isso é uma expressão muito interessante, não é? Porque tu sentias que estavas muito distante antes de começar o podcast. Tu sentias, melhor, se calhar reformulando aqui um bocadinho a pergunta. Tu sentias que os 6 meses que se passaram, praticamente desde que tu lançaste o podcast, era possível ter havido esta evolução sem o podcast? Não. Na minha ótica, da forma como eu estava, não. Porquê? Porque eu estava numa fase de muita frustração em que não percebia o que é que eu tinha que fazer para chegar a alguém. Ou seja, a gravar vídeos, a publicar todos os dias. E muita informação, não é? E muita informação. E no meio desta lista toda, eu começava a perder-me, a fazer coisas que não estavam alinhadas comigo, porque gravar vídeos estava a ser um frete para mim, aliado a todas as outras questões que supostamente eu tinha de fazer para chegar para chegar ao outro lado. E eu acabava por não chegar a lado nenhum. E ficava frustrada porque não me identificava. Tudo o que eu fazia era em esforço e com o podcast no início era mais desafiante, era mais difícil, mas houve de imediato os resultados, este feedback que foi chegando e estas micro evoluções também fizeram este aporte de confiança e perceber, ok, é por aqui o caminho, continua. E acho que foi muito por aí. E arranjar a estratégia e a modalidade que se ajustou a mim. E muitas vezes nós caímos neste erro, não é? De nos adaptarmos àquilo que tem que ser, em vez de arranjarmos estratégias que se adaptem a como nós somos, não é? Mas porquê é que nós não questionamos? Porquê é que temos que gravar vídeos, temos que fazer histórias, temos que todas as semanas publicar? Porquê? Para quê? Isto é válido para mim? Esta camisola serve-me? Isto funciona comigo? É assim, eu desde que, aliás, eu tinha muito receio das histórias, dos vídeos, e como eu comecei a ganhar esta confiança na comunicação, eu gravo mais vídeos, eu já fiz lives, e foi este passinho a passinho, e está a ser este passinho a passinho, mas muito ao meu ritmo e muito nesta gestão emocional que está a acompanhar, sem frustrações, porque é esta leveza que eu falei no início. É muito interessante perceber como é que 6 meses, vão ser tantos dias, não é? Se nós pensarmos, não é? 6 meses na nossa vida é quase como aqui uma gotinha, não é? E como é que já mudaram tantas coisas? Eu acho que isto é mesmo aqui muito, muito interessante perceber isto. Teresa, o que é que mudou em 6 meses? A nível de negócio, sinto que ainda estou a trabalhar. A coisa ainda está a ser trabalhada. Não sei se tem a ver com a área do próprio negócio também, que podem ser áreas com tempos diferentes, mas sinto que ainda tenho aqui um percurso para fazer.
E de qualquer maneira, eu também, quando faço o podcast, e isso pode ser um dos motivos, eu não penso no negócio. Eu faço o podcast por gosto ao tema. Ou seja, mesmo que eu deixe de ter um negócio, este podcast pode viver sozinho por ele. E ser ele próprio, se calhar, até um negócio. Portanto, isto ainda está em construção. É um processo de construção. Não só do negócio, como do próprio podcast. E vamos ver como é que o podcast vai crescer e se não ganhará asas próprias. O que é que mudou O que é que mudou nestes 6 meses? Sim, O que é que tu fazias? O que é que fazes agora? Que operações é que tu vês? Isto foi um bocadinho... surgiu tudo aqui um bocadinho em simultâneo. Eu estava a trabalhar ligado ao Reiki, tive de trabalhar ligado ao marketing, depois estive a trabalhar ligado ao Reiki. E, entretanto, fiz uma certificação internacional em coaching e eu penso que pouco depois comecei a certificação do podcast, do Podlab. Aliás, posso dizer que comecei na Escola Portuguesa de Podcasting. E, portanto, isto tem sido tudo muito em paralelo, tem vindo a crescer em paralelo. Portanto, eu não tinha uma ideia já de negócio completamente montada. Foi crescendo. Nem uma ideia de podcast completamente montada. Isto vai evoluir, não é? Digamos que o podcast, eu acho que posso dizer que o podcast é quase uma das áreas do negócio. É interessante perceber isso, não é? Porque é possível termos um podcast e construirmos um negócio também com o podcast. Já não és a primeira a que isso acontece, Teresa. Sim. E isto é muito interessante, não é? Quando nós pensamos, e eu defendo que o podcast pode e deve ser visto como uma parte do negócio, e há muita gente que pensa, mas como é que é possível de um podcast de negócio e de um negócio de podcast? Não tem que ser só a ferramenta de comunicação do negócio, não é? Pode ser um negócio per si. Por ele próprio, para ter pernas para andar. Sim, e também pode ser um motor para todo um negócio crescer à volta dele. Sim. Por isso eu acho que também é aqui uma mensagem interessante e um outro ponto de vista que muitas vezes não é visto assim. Bom, obrigada pela tua partilha. Acho que não há que haver desespero de não está a trazer clientes, não está a funcionar. Não. Calma, porque pode ter uma vida própria. É a leveza e a diversão no processo. No processo, aprendermos a divertir. Não, e pensar uma coisa que é, e se isto não for um negócio também, não há problema. Exato. É um hobby, passa a hobby, porque de repente a vida é uma coisa que nós aprendemos e quando se tem já mais de 50 anos, assim, não é? Aprendemos que de um dia para o outro a nossa vida estabiliza completamente e muda completamente. E nós temos que nos adaptar a essas mudanças e adaptar essas mudanças a nós. Portanto, também não vale a pena fazer sempre muitos planos e tinha tudo muito bem delineado e depois fui percebendo que no meio daquilo há rasteiras e há obstáculos e de repente tens que ir para outro caminho completamente diferente do que aquilo que tinhas que programar e que achavas aos 20 anos achavas que ia ser mesmo assim. E não havia dúvidas de que ia ser assim, não é? E os planos são só isso. São planos. São planos. E é isso também que nos traz um bocadinho vida e a serenidade para aceitar os planos como planos que são e que pode vir outra coisa que até pode ser melhor, não é? Ou a partir até pode ser uma convulsão qualquer que parece que é uma coisa má, mas de repente essa coisa má é o processo que nos traz algo melhor. Exatamente. É isso mesmo. Então, e tu, Teresa? O que é que o podcast te trouxe aqui ao teu negócio? Bem, eu já disse há um bocado que não tinha propriamente objetivos concretos relativamente ao podcast. Eu tinha um objetivo específico relativamente ao podcast e esse eu acho que está a ser cumprido muito bem e só isso deixa-me satisfeita, que é passar a mensagem sobre a área de trabalho, nomeadamente do marketing de rede, que é
algo que as pessoas não têm muito conhecimento, que as pessoas têm ideias pré-concebidas, têm ideias erradas, têm medos, têm uma série de coisas associadas a tudo o que tem a ver com marketing de rede e venda direta. E, portanto, o principal objetivo que eu tinha era a desmistificação da coisa, com as minhas experiências, com os meus conhecimentos, com a minha sabedoria acerca do assunto. Falar disso, falar do marketing de rede, do negócio em si, de uma forma despreocupada, de uma forma leve, de uma forma transparente, de uma forma honesta. E acho que isso aí eu estou a conseguir. As pessoas que ouvem dão um feedback de que gostam de ouvir e que passa a mensagem. Agora, o podcast, por si só nesse sentido, eu não tinha outras expectativas. Se viesse algo mais, ou se vier algo mais, tudo o que tem vindo tem sido bom. Para além do objetivo original da passagem de mensagem, tudo o que vier a seguir é sempre, tudo o que vai e vier é sempre bom. O que o podcast me trouxe, e que eu acho que sim, aí agora vão alavancar algumas componentes do negócio, é como ferramenta e conhecimentos para poder fazer outras coisas que eu posso, essas sim, direcionar especificamente para o negócio e para aqueles objetivos mais concretos e mais palpáveis que têm a ver exatamente com o negócio, por ser uma ferramenta fantástica de comunicação, por ser uma ferramenta que é muito fácil do outro lado usar, mesmo quem nunca ouviu podcasts, e que, contrariamente até àquilo que eu tinha como ideia, é muito fácil passar a mensagem, passar as sensações e passar as emoções. Eu inicialmente tinha aquela ideia de passar pela voz. Lá está a Liliana com essas coisas, não é? Será que é mesmo assim? assim? Pela voz que o creme é o não sei o quê. Pronto, aquela coisa toda que eu tinha inicialmente que eu tinha pensado. E, portanto, acho que foi importante ter esta experiência de podcast só para passar mensagem, porque me deu aqui a confiança e o à vontade para agora pensar, de facto, na utilização da ferramenta em si para criar outros métodos de trabalho também e outras ferramentas, aí sim já muito centradas e muito focadas em objetivos mais palpáveis e reais do negócio. Que crenças é que tu tinhas acerca do podcast e desta forma de comunicar? Eu não tinha grandes crenças. Eu lembro-me que quando eu pensei no podcast como uma possibilidade, isto tudo surgiu pela questão de que arranjar ferramentas novas para passar a mensagem, para chegar às pessoas e chegar ao mundo. E eu lembro-me que na altura o que eu pensei foi, bem, ok, o meu negócio tem a ver com cosmética, é a venda direta de uma marca de cosmética e, portanto, eu vou falar no podcast de cremes e como é que eu vou passar à pessoa aquela coisa de que o creme é muito suave, é muito isto, aquilo. E de facto, na altura aquilo que não é uma tarefa fácil, alguém que não sabia usar a voz, não é? Não, na verdade todos nós sabemos, mas há sempre aquela ideia de que nós não sabemos usar a voz, e pronto. E tanto que depois eu redirecionei a ideia do podcast para o que me faz todo sentido, e acho que foi ótimo isso ter acontecido, foi mesmo excelente isso ter acontecido. Redirecionei o podcast para ser um canal aberto para falar do tema em si. E portanto não eram propriamente crenças, não eram propriamente mitos, porque eu ouvia e eu sentia a partir daquilo que as pessoas falavam, eu sentia isso, embora eu ouvisse mais podcasts ao nível mais de desenvolvimento pessoal, etc., não tanto ao nível de produto em si, mas e portanto eu tinha aqui esta questão de que se eu seria capaz, não era tanto se era a ferramenta, se era o podcast, era eu se seria, como é que eu ia fazer a minha voz sexy, como eu brincava às vezes, passar que um creme é não sei o quê, pronto. E acho que isso, eu desmistifiquei essa coisa em mim com estes 6 meses, de que eu se calhar consigo facilmente, ou se calhar facilmente estou aqui a exagerar, ou a leveza da coisa, não, consigo com alguma... Sim, agora é facilmente, não é? Sim, com alguma preparação passar a mensagem que eu quero. Porque as palavras podem ser acompanhadas de gestos, por assim dizer, que faz do outro lado a pessoa replicar. Ou seja, passar a mão no rosto, automaticamente alguém do outro lado, se calhar,
tem a tendência de pensar como é que serei eu a passar a mão no rosto, ou até passar mesmo. Pronto. E acho que, de facto, o podcast trouxe-me isso. Não é uma crença que eu tinha mas mais de mim para. Yeah. E às vezes estas são as mais difíceis de desmistificar, não é? Aquilo que nós pensamos sobre o assunto. Daniela, havia alguma coisa que tu pensavas sobre o assunto ou sobre o podcast que podia ter impedido de avançares ou que desmistificaste ao longo deste tempo? Se eu ficasse presa no será que me vão ouvir e não avançasse, talvez me pudesse limitar mais. Acho que ainda que estas crenças venham ao de cima, é importante nós irmos trabalhando e mesmo, claro que o feedback não apareceu logo, mas eu não desisti, continuei a persistir e a acreditar que as pessoas me iam ouvir. O feedback não aparece logo, mas os downloads começam a aparecer. Mesmo que as pessoas não me digam, exato, vamos percebendo que alguém está a ouvir, não é? Sim, sim. Que acaba por ajudar. Percebemos, ok, se estão a haver mais downloads, se há aqui, alguma coisa está a acontecer. Porque sim, é normal, nós conseguimos perceber que há downloads, não sabemos quem são aquelas pessoas, mas talvez um dia mais tarde essas pessoas interajam connosco. Nós não sabemos. E foi bom desconstruir isso. Sim, as pessoas estão a ouvir e espero que continuem a ouvir. Também vou fazer a minha parte para isso. Acho que é isso. É isso. E tu, Teresa? O que é que tu estava aí nessa cabecinha sobre o podcast? Eu tenho uma confissão para fazer. Eu quando decidi que queria fazer podcast, já havia de antes, até chegamos a falar disso, de andar para procurar na net. Depois a Luísa Cunha, também podcaster, é que me indicou para o lado da Bibiana. E eu fui fazer um podcast sem nunca ter ouvido um podcast, praticamente. Havia assim umas coisas soltas. Não seguia um podcast, não ouvia podcasts inteiros, mas tinha aquela vontade de usar a minha voz, usar a minha voz. E na altura, a minha ideia inicial era um podcast de humor, ligado a um personagem que eu tinha criado, que era Superman, para infernizar a cabeça dos meus filhos. Mas com o evoluir, e foi um evoluir rápido, como vocês sabem, com a Liliana é sempre tudo, toca andar, bora, tudo debaixo do chicote. Isto é que aconteceu. Eu fui pensando em passar a tratar o tema de uma forma mais profissional, ligado ao trabalho que eu ia começar a fazer, e mudei isso. E o que é que surge nessa altura? Nessa altura surge um pequeno doente que eu tenho, sabotador, muito profissional, que me dizia muitas vezes: mas se tens para dizer, não interessa a ninguém. O que é que isto interessa? Estás para aqui gravar isto e a dizer isto, o que é que isto interessa? Não interessa a ninguém, nem a ti. Não te interessa. Estás a reparar que não te interessa a ti própria. Este meu doente é muito profissional. Já percebemos que sim. E pronto. E esse foi o grande desafio que eu tive que vencer. Foi essa minha autossabotagem de achar que se calhar nada do que eu digo pode ter interesse para quem quer que seja. Mas resolvi fazer a mesma, porque uma pessoa também tem consciência destas autossabotagens. E pensei, vou fazer a mesma e seja o que Deus quiser. Também, pior que está, não fica. Está a zeros, portanto. E depois era o que a Daniela estava a dizer. Começam a aparecer os downloads, começa a aparecer o primeiro feedback. E eu pensar, olha, afinal, se calhar, não sou assim tão bronca. Se calhar até digo alguma coisa de jeito. Se calhar não é só piadas e não é só sentido de humor. E afinal as pessoas até me levam a sério. E pronto, e então eu achava que as pessoas nunca me iam levar a sério. Eu brinco muito. E tinha essa parte de Superman, que eu fazia uns vídeos para o YouTube. E as pessoas não me vão levar a sério. Porque eu já construí um personagem de humor. Portanto, agora como é que me vão levar a sério? E o que é certo é que isso é possível. Isso é possível. E nós temos depois um post no Facebook que retrata exatamente aquilo que eu sou. Diz assim:
eu quero muito que me levem a sério. Depois em baixo, eu 5 minutos depois, e aparece uma imagem de uma fulana a soprar por dentro de um bolo de chá e o chá a sair em direção a um copo. E aquilo sou eu que estou ali, não é? Então, que é que me leva a sério? Porque eu até acho que tenho umas ideias porreiras e inteligentes e uma experiência engraçada para passar. Mas depois brinco muito, eu faço um esforço muito grande, em alguns dos episódios, para conter o sentido do humor. Porque não se adequa ali. É tomates. Então, Não, é para conter demasiado sentido de humor. Pronto. É algum que eu não consigo, sai. Mas eu tento realmente, ponho ali um certo travão, porque a certa altura também entra-se ali numa fronteira que não faz sentido. Que é sentido de humor, é sentido de humor. E aquilo é o meu lado profissional e o meu lado em que ainda não mergulhei a cabeça dentro do bolo. Olha, Teresa, e se houvesse alguém que esteja aqui inclinado para o podcast e para ter um podcast no seu negócio, o que é que tu lhe dizias? Liliana Marques. O que é que eu ia dizer? Não é? Não tenho muito mais para dizer. Eu não tenho pretensões a vir a dar formações em podcasting. Portanto, é assim, aquilo que eu diria, agora fora de brincadeira, aquilo que eu diria à pessoa é assim, tens 2 caminhos. Tens um caminho mais demorado e mais doloroso em que andas à procura na net e consegues e falhas e voltas atrás e tudo, mas pronto, é válido. Ou tens um caminho em que és orientado por alguém e tens várias opções no mercado, principalmente lá fora, a nível do Brasil, há muitas opções. Eu fiz na Escola Portuguesa de Podcasting, no PodLab, com a Liliana, e tens aí o resultado. Agora, ofero por ti, porque, verdade seja dita, que parte deste, vamos chamar de sucesso, porque eu acho que só o facto de nós mantermos a consistência, está aí, porque quando não mantemos quando pensamos em não manter a consistência, aparece sabe aquele anjo diabo, mas com a cara da Liliana, nos nossos ouvidos, a mandar fazer. Lá está a ver o humor. E o que é certo é que eu acho que parte do sucesso destes podcasts e da nossa consistência, a gente deve à Liliana, não há dúvidas. E a Liliana consegue fazê-lo sem ser impositiva, sem termos a sensação que estamos a fazer o frete, ou que estamos a ser obrigados, ou o que quer que seja. Ela obriga-nos a fazer sem a gente ter noção que estamos a ser obrigados a fazer. E a gente ri-se. Ela obriga e a gente anda a se rir para ela. Pronto, portanto, está bem, a Liliana trabalha com crianças, trabalhou com crianças durante muitos anos. Portanto, sabe como levar a fazer e de cara alegre, sim, não é? Mas é engraçado, tu falaste dos 2 caminhos e desse caminho orientado. É importante também, neste caminho orientado, da comunidade que se cria. E eu acho que aqui também é a grande chave, que é a Liliana conseguir criar uma comunidade onde há o respeito, a interajuda, o espírito de camaradagem, de esta união, de segurarmos umas às outras, porque cada uma tem as suas fases, mas é premissa a consistência, bora lá ajudarmos-nos e puxarmos umas pelas outras. Às vezes eu mandei já mensagens, não me lembro como é que se faz isto. Onde é que já não sei o quê? Não é? E já mandei para várias pessoas e a gente vai falando. É verdade, Liliana, às vezes falamos nas tuas costas. Falamos sem tu estares presente. Bem parecia. Não, a Liliana conseguiu criar aqui algumas amizades quase improváveis, não é? Não é improváveis no sentido de nós, se nos conhecêssemos noutros sítios, não nos conseguimos dar bem, mas no sentido que provavelmente nunca nos conheceríamos. E criou-se, como eu dizia há bocado, uma intimidade entre nós muito fora do comum, muito pouco esperada. Nós conseguimos, curiosamente, falar de tudo, não é? Falar de tudo, das nossas vidas pessoais, das nossas vidas profissionais, e acho que isso é bom porque dá tal força que a nossa Andreia... A
Agora Não, explica a piada. pronto, eu explico. É que para mim a Daniela, eu sempre achei que tinha cara de Andreia. Tens que Mas explicar também- comigo por alguma razão. não é? Pronto, claro. Eu quero que eu pare de falar, portanto, olha. Mas também não faz mal, porque a outra atriz é das Teresas. Sempre achou que a Liliana era a Andreia. Aqui, tu tens que arranjar uma Andreia para ser podcast, pelo amor de Deus. Precisamos de uma Andreia. Uma Andreia. Para desmistificar isto. Não, estamos aqui a fazer agora um apelo. Todas as Andreias deste país que queiram fazer um podcast, estamos à vossa espera. Todas as Andreias e não só, não é? E os Andreios, todos os Andreios deste país, por favor, que isto parte de mulheres. Ora, e a ti, Daniela, o que é que tu dizias a alguém que está aqui? Será um podcast? Será que sim? Será que não? Por que não? A pergunta Já que me ouvi fizeram... isso, não Já ouvi isto em algum lado. A pergunta que me fizeram a mim, por que não um podcast? E eu sinto também, falaste do caminho, falamos da rede de apoio e é importante perceber, e volto outra vez à questão da escola, nós ao criarmos um podcast estamos a trabalhar a nossa comunicação e estamos a desenvolver aspectos extremamente importantes na nossa comunicação. Estamos a ouvir-nos mais, estamos a ouvir o outro, isto na questão das entrevistas, a trabalhar a nossa presença, a trabalhar o nosso momento e a nossa passagem das nossas mensagens. Por isso, nem que não seja tanto no caminho logo negócio, se ainda não se souber que negócio se tem e o que é que se pretende fazer, mas por que não este passo para compreender mais, ouvir, até porque todo este caminho de criação do podcast leva a descascar aqui a cebola e a compreender coisas que estão para além do podcast, muito nesta fase inicial, por isso a minha recomendação seria mesmo essa. Porque não um podcast? E avançar. O podcast pode ser um ponto de partida que Ponto de partida, para o negócio. E como disse, a frase que eu levo da Liliana para todo sempre é: isto está tudo bem. Eu é porque não. E tu? Acho que não tenho medo. A Liliana impacta-me em tudo. Ui! Então, Teresa, e tu o que é que tu tinhas a dizer a alguém que está aqui a pensar podcast, aquilo que eu tenho a dizer, se calhar vou pegar na minha história e vou responder a essa questão, que é, eu comecei a pensar no podcast como algo a incluir dentro do meu negócio, vieram-se as questões todas, vieram as dúvidas todas, e a determinada altura pensei por que não, e comecei um caminho sozinha. Isto vai um bocado de encontro até também àquilo que disse a Teresa, mas é no fundo a concretização daquilo que ela disse, que é, eu comecei o caminho sozinha, comecei com pesquisas, comecei com procuras, comecei a implementar algumas pequeninas coisas e até ia indo, mas percebi ao longo deste pequeno percurso, que durou muito pouco tempo, que não iria ser tão simples assim e que havia coisas que eu estava a fazer e não entendia muito bem também porque é que eu estava a fazer. E, portanto, surgiu-me do nada, que nada é por acaso, eu sou completamente crente de que nada é por acaso na nossa vida, nós só temos de estar atentos às oportunidades e do nada surgiu-me a Liliana com a sua escola e o PodLab num anúncio. E eu pensei, bem mesmo a calhar, é mesmo este momento. E O Google ouve-nos. por acaso acho que até foi no Facebook que eu a vi. Mas também pode ser. Vai tudo. Mas também pode vai ser. dar tudo ao mesmo. E então, daí a falar com a Liliana, a assistir assim a umas sessões que ela deu extra também sobre o que era um podcast, o que era um podcast, o que era trabalhar com a voz, até que eu decidi de facto fazer o PodLab, fazer a mentoria. E aquilo que eu posso dizer-vos é, vocês podem fazer sozinhos de facto. Primeiro que tudo, façam. Se têm essa ideia, tentem, porque o fazer e o tentar não traz mal ao mundo e quanto mais não seja, traz-vos alguma aprendizagem, traz-vos experiências. E depois, entre fazerem sozinhos e fazerem acompanhados, façam acompanhados, porque não só por tudo que a Teresa e a Daniela já falaram, o acompanhamento, o ter uma sistematização de como fazer as coisas bem feitas, algumas que nós nem pensamos nelas e que fazem todo o sentido,
o fazer com a certeza de que se está a fazer bem, o ter esta segurança de que por trás está alguém que nos vai ajudar se nós tivermos uma dificuldade até mais técnica, por exemplo, como foi o meu caso, no dia que eu lancei o meu, é muito gratificante e ao mesmo tempo é muito calmante. E, portanto, façam o esforço de o fazer acompanhado. E nada melhor do que com a Liliana e o PodLab e depois whatever que vocês queiram continuar. Uma coisa que eu vos posso garantir, além de tudo o que a Teresa já disse, que eu não acho nada, a Liliana é uma querida, é que vocês, todas as sessões que nós, de comunidade, como a Daniela disse, em que nos conhecemos, em que ganhamos confiança, ganhamos novas amizades, aprendem algo novo. Isso é extraordinário. Não só da mentora, da Liliana, como também entre nós. Há sempre alguém que partilha, eu faço isto ou eu pensei naquilo, e isto é maravilhoso crescer desta forma, porque é assim que eu vejo, não é? É crescimento pessoal, crescimento, não é só a parte de crescer do PodLab, do podcast, nem do negócio, é crescermos nós mesmos. E, portanto, eu aconselho vivamente que façam uma pesquisa pela Escola Portuguesa de Podcasting, da Liliana, e quanto mais não seja, olha, perguntem, ela vai-vos responder sempre, depois a seguir decidem. Eu acho que houve aqui uma outra coisa muito importante. Nós viemos... Tens que sempre a última palavra. Caramba, que gente! Nós viemos de uma pandemia em que estivemos todos muito isolados e muito mais isolados do que o costume, não é? E parecendo que não, a abertura a esta comunidade tem também esse lado quase terapêutico. Vamos abrir as nossas ideias aos outros, vamos estar com os outros... E vamos estar com os outros numa coisa que até é gira fazermos, não é? Porque podemos estar com os outros e ir, por exemplo, para o rugby, não é? Mas se calhar não era uma coisa que fosse bom para nós, para quem for, será, não é? Mas neste caso não é terapêutico, acaba por ser terapêutico estarmos a partilhar, termos alguém num comprimento de onda semelhante ao nosso, como há bocado falava a Liliana, e que de alguma forma nos entende a linguagem que estamos a falar e vamos aprendendo novas linguagens também. Yeah. E agora? Deixa só ela dizer qualquer coisa, senão ela depois fica triste. Vai lá, diz lá. Não estou a dizer, eu são mais do que colegas, são amigas. É isso mesmo. É isso mesmo. Chave de ouro. Fechaste com a chave de ouro e eu nem digo nada. Não, ainda não fechamos. E agora gostava que vocês apresentassem o vosso podcast, apresentassem os vossos projetos, onde é que vos podem encontrar, que é sempre uma forma de vocês também chegarem ao mundo de outra forma. Teresa, Então, não sejas a última. Está bem. Vai buscar as purpurinas, anda. Para isto brilhar tudo. Então, o meu podcast chama-se Somos Todos Bons Pais. Está nas plataformas todas, aliás, como estão muitas minhas amigas, não colegas. No Spotify, na Apple, na Amazon, no Spreaker, etc. Pronto, chama-se Somos Todos Bons Pais e é vocacionado para pais e mães, pronto, e pais é no sentido lato, professores, avós, de adolescentes e de jovens adultos. Também se os adolescentes e os jovens adultos quiserem ouvir, os jovens adultos é mais fácil ouvirem, se calhar, do que virem ouvir os adolescentes, que eu vejo como é os adolescentes lá de casa. E é muito vocacionado para isso, para partilhar a minha experiência com a adolescência, que não tem que ser uma experiência dolorosa. Muitas vezes achamos que a adolescência é uma fase. E eu própria tinha esse preconceito, que a adolescência era a fase terrível em que os temos que pôr do armário e só tirar quando passar. Mas não é. Não é. Eles têm um lado espetacular de partilha. São muito melhores do que aquilo que os pintam. É uma questão de darmos oportunidade, de nós darmos a oportunidade de crescer com os nossos filhos, ou com os nossos sobrinhos, ou com os nossos netos, com os nossos alunos adolescentes. Porque se soubermos estar abertos ao mundo deles, eles depois ficam muito mais abertos ao nosso. E o generation gap diminui, que é muito grande. Nesta fase é muito grande. À conta das novas tecnologias, que também fomos nós que lhes pusemos nas mãos, não é? O generation gap acaba por diminuir. E aqui há duas palavras-chave, que é isso que eu tento passar muito no meu podcast. Respeito e diálogo.
No respeito e no diálogo está tudo. E não são só eles que nos têm que respeitar a nós. Eles têm que ser respeitados nas suas coisas que às vezes são coisas muito disparatadas e a gente só se ri. Mas têm que ser respeitados. Pronto, e este é o podcast que eu levo para o ar todas as quintas-feiras. Está no ar. E espero que vocês vão. E onde é que podemos encontrar a Teresa? A Teresa podemos encontrar no Facebook, na página do Consigo Coaching Academy, bem como no Instagram, na página do Consigo com capa, e no LinkedIn está como Teresa Salvar e depois é que tem o Consigo por baixo. São os 3 sítios. Eu também estou a criar agora o canal do YouTube com os podcasts, que também está com o Consigo, mas isso ainda está numa fase muito embrionária, portanto, Não sei. virá para... é verdade. Olha, se não fosses tu, caramba, www.consigo.pt e lá tem um blog também, com uma série de textos até sobre o coaching, que é aquilo que eu faço, e a aplicação do coaching na adolescência, e tem lá mais algumas surpresas. Vamos espreitar. Obrigada, Liliana, pela lembrança. Daniela, onde é que podemos encontrar? Bem fala quem está de fora. Em todas as plataformas, a Teresa já me poupou aqui comunicação. Sempre a pensar em ti. O Bem Fala Quem Está de Fora tem vertente solo e vertente entrevistas. Nas vertentes a solo é com estratégias, dicas, ferramentas sobre comunicação. Aqui no sentido de toda a gente conseguir aplicar pequenas coisas que durante o seu dia-a-dia podem fazer a diferença, e depois parte das entrevistas, porque como a comunicação está em todo o lado, a ideia do podcast também é trazer pessoas de diferentes profissões para falarmos um bocadinho nos seus desafios de comunicação, como é que os foram ultrapassando, como é que é o desafio de comunicar no dia-a-dia, e vamos esmiuçando e falando muito sobre comunicação. Para já, o site ainda não está no ar, mas essa ideia está para breve. Está a ser trabalhada. No LinkedIn, Daniela Crespo, canal do Telegram, Bem Fala Quem Está de Fora, e no Instagram, @dani_N_Crespo, onde também vou partilhando informações sobre o podcast, sobre comunicação, e essencialmente é por aqui. Bom, excelente. Teresa, o H da empreendedora. O H da empreendedora é a ideia de ser um contador de histórias, mas não tem sido só isso, porque o objetivo, como eu já disse, é falar de uma área de negócio que é um pouco incompreendida pela sociedade, que tem a ver com o marketing de rede. E, portanto, que é empreendedorismo. Embora as pessoas não o aceitem muito bem, mas, na verdade, quem trabalha no marketing de rede, numa vertente mais de negócio, está a empreender, como qualquer outro negócio. E o objetivo é, efetivamente, falar de uma forma aberta, de uma forma transparente, de uma forma simples sobre aquilo que é o marketing de rede e o que é a venda direta. Desmistificar, retirar ideias pré-concebidas, etc. Tem episódios todas as terças-feiras, normalmente por volta das 18 horas, mais coisa, menos coisa. E tem episódios a solo, onde eu conto algumas histórias minhas, onde falo sobre a temática ao nível mais do mindset, do que é empreender, e aqui acaba por ser generalizado, muitas vezes até para qualquer tipo de empreendedorismo que se faça, não tem que ser necessariamente ao nível do marketing de rede. Falo também ao nível do próprio marketing de rede, coisas muito concretas e mais específicas a esta área de negócio, também para se perceber, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que é que se faz. Não considero que o negócio, mas fazes o que em concreto? Eu sou constantemente confrontada com esta questão. Mas afinal de contas, o que é que tu fazes? Tu vendes, mas como é que tu consegues viver das vendas que tu fazes? Pronto, é muito. O marketing de rede é um mundo muito além disto. E muito, muito interessante. E também que pode trazer muito conhecimento e muita evolução do ponto de vista profissional às pessoas que se decidem dedicar a ele, assim elas também queiram. Com o poder a pôr em prática muitas competências, aprender outras, etc. Depois tem episódios em que eu faço, normalmente é um por mês, em que eu convido empreendedoras. A ideia é ser empreendedorismo mais no feminino.
E até agora tem sido sempre, de facto, mulheres de garra, mulheres que empreendem, fizeram o empreendedorismo a sua vida, para falarem as suas histórias relativamente ao empreender, não só do marketing de rede, mas também de outras vertentes, sem ser o marketing de rede, porque também não quero fechar um podcast exclusivamente ao marketing de rede. Quero manter a mente aberta, porque tal como eu espero que o mundo mantenha a mente aberta relativamente ao marketing de rede, eu também o mantenho relativamente a outras áreas de empreendedorismo, e que há exemplos fantásticos para poder trazer a sua história, as coisas que enfrentou, a capacidade de resiliência, etc, que é preciso em qualquer área que se vá empreender. Okay? E portanto é um bocadinho por aqui que eu trabalho o H da empreendedora e que o levo ao mundo. Onde é que me podem encontrar? Portanto, o H da empreendedora está em todo lado, como disse a linha Teresa Salvato. E depois é a Teresa David também por todo lado. É no LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. Basta procurar em Teresa David. Não há assim muitas, mas também se virem coisas relacionadas com Oriflame e marketing de rede, já sabem quem é. Pronto, sou eu. E o site. O site teresadavid.pt. Lá o site é muito... está vocacionado para vos contar um bocadinho a minha história, porque eu acho que ela também é importante, assim como também o empreendedorismo digital, que pode ser ao nível de marketing de rede, mas não só. Encontram lá também um blog com alguns artigos também ao nível mais vocacionados para a parte do empreendedorismo, e o podcast também podem ouvir por lá. Portanto, encontram tudo lá, é só ir lá. É isso mesmo. Olha, e eu quero agradecer aqui às minhas queridas super podcasters esta conversa e esta partida. É sempre bom estar convosco. Obrigada. Até ao próximo episódio. Obrigada. Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me sugestões do que gostarias de aqui ouvir para info@lilianafm.com. Um beijinho muito sonoro. Schwack!